Vamos lá, livro Segue-me. Emmanuel, nosso cantinho da leitura. Questões do cotidiano. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Jesus. Ainda no Sermão da Montanha, Mateus 6,13. Não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. O Sermão da Montanha será sempre, eternamente, a nossa base de trabalho. Se formos injustamente desconsiderados por alguém, não será mais razoável deixar esse alguém com a revisão do gesto irrefletido, ao invés de formularmos exigências nas quais viremos talvez unicamente a perder a própria tranquilidade? Se fomos ofendidos, por que não nos colocarmos, por suposição, no lugar daquele que nos fere, a fim de enumerar as nossas vantagens e observar, com silencioso respeito, os prejuízos que lhe dilapidam a existência? Se incompreendidos, não será mais aconselhável empregar o tempo trabalhando na execução dos deveres que esposamos, ao invés de fazer barulho para descerrar prematuramente a visão dos outros, às vezes com agravo de nossos problemas? Descerrar prematuramente a visão dos outros. Isso é importante. Imagina um bebê recém-nascido, se nós o colocamos imediatamente sob a luz do sol, projetamos luz nos olhinhos, vamos cegá-lo, né? Se criticados em razão de erros nos quais tenhamos incorrido, por que não nos resignarmos às próprias deficiências, retomando o caminho reto, sem reações e provocações que somente dificultariam a nossa caminhada para a frente? Se abatidos na provação ou na enfermidade, por que insurgir-nos contra as circunstâncias temporariamente menos felizes a que nos encadeamos, desprezando as oportunidades de elevação em nosso próprio favor? Em quaisquer lances difíceis do cotidiano, adotemos serenidade e tolerância, as duas forças básicas da paciência, porquanto, se não prescindimos da fé raciocinada, para não cairmos na cegueira do fanatismo, precisamos da paciência, meditação e autoanálise, a fim de que não venhamos a tombar nos desvarios da inquietação. Então, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Então, livrar-nos do mal, Jesus, de certa maneira, já o fez, quando nos assevera que ele venceu o mal. Está no Evangelho essa assertiva: Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede vós os vencedores da impiedade. A impiedade significa a falta de Deus dentro de nós. Isso que é um ímpio, né? A impiedade é a nossa incapacidade de realizarmos Deus. Piedade é Deus realizado. É uma obra que, ao ser vista, ela é reconhecida como sendo uma obra de Deus. A pessoa olha e percebe que aquela obra é de Deus. Isso é piedade. Ela é muito mais do que
uma emoção superior, porque a piedade é a emoção mais superior que nós possamos realizar. É o maior valor de atitude que podemos realizar, não é? Piedade. Então, Jesus Cristo é o vencedor do mal. Então, nós já estamos livres do mal. Nós precisamos vencer a impiedade, porque a impiedade é a ausência de Deus dentro de nós. É a nossa inabilidade para as obras do bem. Então, quando que caímos em tentação? Quando permitimos que o orgulho assuma espaço nas nossas relações interpessoais. Porque o orgulho, ele é a ausência de Deus. É quando o orgulho, ele é uma energia poderosíssima e ela está na nossa relação de poder, na relação de sobrevivência que estabelecemos ao longo da nossa trajetória. Então, o orgulho, ele, assim como o egoísmo, foram forças de sobrevivência, mas que hoje elas não são mais necessárias. Então, o orgulho significa uma potência que nos faz pensar sermos superiores e sermos deuses. Por isso que era o orgulho que nos permitia dominar o grupo no qual estávamos. É uma força de dominação, o orgulho, não é? E subjugar o grupo. Então, nos colocarmos na condição daquele que controlamos a verdade, que temos o monopólio da verdade. E isso é a falta de Deus em nós, isso é a impiedade que é a geradora do orgulho. E é a impiedade que nos faz cair em tentação. Né? A impiedade que nos leva a nos julgarmos aqueles que devemos ser objeto de consideração. Sempre que estivermos na faixa da consideração, em que desejemos ser considerados, quando estamos na faixa do que nós chamamos da identificação, quando nós pegamos um objeto, ou um posto de trabalho, ou uma relação interpessoal com marido, com mulher, com filho, e supomos que temos um direito absoluto àquilo, que somos pedaço daquilo, que nos identificamos, que uma parte de nós está projetada no nosso esposo, na nossa esposa, nas nossas relações, enfim. Nesse momento, nós estamos caindo em tentação. Então, a identificação e a consideração, elas são faixas em que o orgulho e o egoísmo estão dominando a nossa ação. E por essa razão caímos em tentação. Por essa razão, o mal nos atinge. Porque vamos sofrer, vamos sentir ciúme, vamos sentir inveja, vamos sentir falta. Se nós amamos uma pessoa e a pessoa não nos ama, não podemos nos sentir desconsiderados por isso, porque o importante é amar, não é? Então é isso. E aqui o meu gatinho.
Amar a criação, gente. Relacionamentos, a mediunidade. Então, que Jesus nos abençoe. Não é? Olha aqui, céu. Sua dona, gente. Não é dona, gente. Ele sempre está comigo.